Bom dia! Aula de Ciências hoje do oitavo ano, nós vamos fazer um aprofundamento do conteúdo, tá? Conteúdo do capítulo 1 e do capítulo 2. Primeiro eu queria desejar para vocês um bom retorno, espero que vocês tenham descansado, que vocês estejam com a cabeça mais fresca para a gente dar continuidade no nosso trabalho. Antes da gente começar a dar essa continuidade, que seria o capítulo 6, nós vamos fazer uma revisão, um aprofundamento do que nós vimos no primeiro semestre. E na aula de hoje, mais especificamente, o capítulo 1 e o 2. E aí, gente, o capítulo 1 e o capítulo 2 falam do organismo humano e de alguns tecidos, né? Na verdade, é uma introdução sobre histologia, fisiologia, anatomia. E aí, antes da gente tentar entender, né, o que são os sistemas, o que são os tecidos e quais são as suas funções, é importante a gente entender o que é um organismo, né? E quando a gente para pensar o que vem a ser um organismo, a primeira pergunta que a gente se faz, né, é se qualquer ser vivo pode ser considerado um organismo. E a resposta é sim, claro que pode. É que os organismos eles vão depender, né, da espécie que ele representa. Então, por exemplo, eu posso dizer que uma orquídea é um organismo e que o ser humano é um outro organismo. São organismos totalmente diferentes morfologicamente, fisiologicamente, anatomicamente. Porém, são organismos sim, porque qualquer ser vivo é um organismo. Então, professor, quer dizer que uma bactéria é um organismo? Sim, uma bactéria é um organismo. Um protozoário é um organismo, um verme é um organismo. Enfim, qualquer ser vivo é considerado um organismo. E aí, quando a gente pensa em organismo, a gente tem que entender que todo organismo vai ter uma organização estrutural, tá? Só que também precisamos entender que nem todos os organismos vão ter essa constituição completa. O que quer dizer a constituição completa de um organismo? A gente tem uma ordem, né, de conjuntos que vão formar o organismo, só que esses conjuntos nem sempre vão estar presentes em todos os organismos. Por exemplo, quando eu digo que uma ameba é um organismo, eu estou correto. Mas eu não posso dizer que uma ameba é constituída, por exemplo, de tecido, de sistemas. Não, ela não apresenta tecidos e sistemas. A ameba ela é um ser unicelular, tá? É um protozoário, é um ser vivo, logo é um organismo. Só que ela só possui célula. Então a gente vai entender, né, o que quer dizer esse agrupamento do organismo. Por exemplo, eu tenho um organismo, né? Vamos pensar em ser humano. Eu tenho um organismo humano. O organismo humano é constituído de quê? Por um conjunto de sistemas. Sistema digestório, sistema respiratório, sistema excretor, enfim. E para eu formar um sistema, eu preciso ter um conjunto de órgãos, né? Então, por exemplo, o sistema digestório vai ser formado pelo órgão estômago, intestino delgado, intestino grosso, pâncreas, enfim. E para formar um órgão, eu preciso de tecidos. Logo, para formar tecidos, eu preciso de células, que para formar células eu preciso de organelas, né? E a base seriam os átomos. Então vamos lá. Vamos começar da base. Um conjunto de átomos forma organelas. Um conjunto de organelas forma uma célula. Um conjunto de células vai formar tecidos. Um conjunto de tecidos vai formar órgãos. Um conjunto de órgãos vai formar os sistemas. E o conjunto desses sistemas vai levar à formação de um organismo. Vamos pegar agora o exemplo da ameba, né? Que é formado só por células. Então, para eu formar uma célula, eu tenho o quê? Um conjunto de átomos, que vai formar organelas, um conjunto de organelas, que vai formar uma célula. E aí eu já tenho um organismo, que é a ameba. Ok? No caso do ser humano, isso continua. As células vão dar lugar a tecidos, tecidos a órgãos, órgãos a sistemas, sistemas a organismo. Então, o que a gente precisa entender é que o organismo vai ser formado com as características daquela espécie que estamos querendo montar em si, ok? E aí, quando a gente fala de organismos, né, a gente não pode deixar de falar
dos sistemas e dos tecidos, né? Quando a gente fala de ser humano, porque o nosso estudo é a histologia humana, né? E aí a gente tem o tecido epitelial, que vai dar origem à pele, que é dividido em derme e epiderme. Temos o tecido muscular, que é dividido em músculo esquelético, músculo liso e músculo cardíaco. Vamos ter o tecido nervoso, que é formado por uma célula bem peculiar, que são os neurônios, que são responsáveis por comandar todas as funções do organismo, porque são os neurônios que vão mandar as mensagens para todo o resto do organismo, do que deve ser feito e do que não deve ser feito. Por exemplo, quando eu faço uma flexão, né, uma abdução no caso, né, aqui de ombro, do meu braço, o meu cérebro está mandando a informação para a musculatura que envolve esse movimento de abdução, tá? Ou seja, manda a mensagem para deltoide, romboide, quadrado lombar, para uma série de musculaturas das quais vão ter que se contrair para que eu consiga abduzir o meu braço, ok? Então é muito importante a gente ter isso em mente, que os sistemas e os tecidos, eles vão funcionar, né, mutuamente, eles vão funcionar em conjunto para que eu consiga exercer algum movimento ou alguma função pré-determinada, tá bem? E aí a gente tem, por exemplo, o tecido digestório, né? Ou melhor, o sistema digestório, que é composto por órgãos digestórios e tecidos que vão envolver ali essa questão digestória ou digestiva, como vocês preferirem, tá? Ambos estão certos. E aí, qual é a importância do sistema digestório? O sistema digestório está ligado à alimentação. E nós necessitamos de alimentação, não só nós, como todos os seres vivos, cada um com as suas características. Mas nós precisamos ingerir o nosso alimento, nós somos seres heterotróficos. Então a gente necessita ingerir macronutrientes para que seja digerido, né, no nosso sistema digestório, e aí a gente consiga absorver esses nutrientes, minerais, enfim, todas essas vitaminas que o nosso organismo necessita para se manter vivo e manter as suas funções vitais, tá? E aí o nosso sistema digestório, ele é composto, né, por glândulas e por órgãos, né? Quais são essas glândulas e órgãos? É boca, dente, língua, esôfago, estômago, faringe, laringe, intestino delgado, que é onde vai ter a absorção dos nutrientes, e o intestino delgado ele é dividido em algumas partes, né? Ele é dividido em, digamos que, em porções, a gente pode dizer assim, né? Quais são essas porções? Duodeno, jejunum e ilho. Mais especificamente na primeira porção, no duodeno, é onde vai ocorrer a absorção desses nutrientes. Depois tem o intestino grosso, que também é dividido em 3 partes, 3 porções, seco, cole e reto. E por fim a gente tem as glândulas anexas, né? Que é a saliva, que vai produzir as glândulas salivares, que vão produzir a saliva, que vai ajudar a digestão de amido. Nós temos o suco gástrico, né? Que é um suco produzido pelo pâncreas, que vai ajudar a sintetizar, né, a proteína, digerir proteínas, lipídio, que é gordura, mais amido. Temos o fígado, que vai produzir a bile, né, que vai ser mandada, armazenada e secretada pela vesícula biliar, que vai auxiliar na emulsificação da gordura para que a lipase pancreática vá lá e consiga digerir. Então todos esses conceitos é importante a gente ter em mente, que os sistemas e os tecidos, eles vão funcionar em conjunto para que a gente consiga ter uma boa funcionalidade do nosso organismo em si. Mas professor, tem sistemas que não funcionam em conjunto, concordo, são poucos, tá? Mas eles, por exemplo, o sistema digestório, ele não vai funcionar em conjunto diretamente com o sistema respiratório. Até funciona, mas vamos dizer que não funcione, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer então que um trabalha individualmente em relação ao outro? Em relação ao outro, sim. Mas, por exemplo, o sistema digestório, ele trabalha em conjunto com o sistema circulatório. E aí o sistema circulatório trabalha em conjunto com o sistema respiratório. Então vocês vão perceber que no final da análise, sempre vai ser um trabalho conjunto para que o organismo humano ou qualquer outro organismo que seja estudado consiga funcionar perfeitamente, ok? Gente, não tem exercício, que nós já fizemos todos.
Não tem atividade devolutiva, porém eu quero que vocês façam um resumo do capítulo 1 e do capítulo 2. Ah, mas eu já fiz. Não tem problema. Faz de novo, porque escrevendo a gente fixa melhor. Muito obrigado, até a próxima.